Ok, irmãos, então vamos para Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Antes de ler e pregar, deixa eu só situar, talvez haja pessoas novas que não estiveram aqui conosco. A ideia que me foi proposta como tema da conferência foi preparando-se para as nações. A ideia, eu penso, eu tentei me alinhar com o diácono aqui responsável, e eu entendi que é alguma questão de natureza transcultural, uma visão que transcende a questão monocultural, ou aqui na nossa região, e que a gente tivesse uma visão que transcendesse a nossa própria cultura. Então, missões de fronteira, por exemplo, missões transculturais. Então, eu fiquei meditando, pensando, e eu achei que a carta de Paulo aos Romanos, em especial o capítulo 15, seria interessante pensar sobre isso para fazer o link, uma vez que Paulo estava se preparando para as nações, no caso, as nações ali do Oriente, do Ocidente, do Império Romano, que ele estava querendo para o Ocidente, ali na região da Espanha. Então, pensando nisso, a minha ideia aqui foi que Paulo estava se preparando e preparando a igreja de Roma para alcançar a Espanha, para ir à Espanha nesse objetivo de missões transculturais. Então, essa foi a minha ideia, meu plano. Então, como é que nós nos preparamos para as nações a partir dessa postura missionária de Paulo? Ontem eu falei sobre a base dele para convencer ou vender, a sua proposta missionária transcultural, era a palavra de Deus, em especial o Antigo Testamento. As Escrituras no seu Antigo Testamento eram o fundamento pelo qual ele queria persuadir, dissuadir e alinhar a Roma para ele ir buscar ir à Espanha, fazer de Roma, claro, a base missionária dele. Já uma vez ele era, vamos dizer assim, membro de Antioquia, e Antioquia não serviria como base, mas Roma sim. E então ele escreve essa carta para poder alinhar-se com os irmãos de Roma. No entanto, lembra que eu disse que ele tinha um problema? Ele sabia, ele não era o pastor da igreja, nem o fundador diretamente, mas ele tinha um problema na igreja, problema de raça, um problema de tensão racial étnica entre judeus e gentios. Ele procura pacificar essa intolerância racial, estabelecer a unidade na igreja, porque ele sabe que não tem como a igreja se tornar missionária se ela está entrincheirada, desunida. Não tem como. Uma das maiores bênçãos que um pastor pode ver dentro do rebanho é um rebanho unido, amando, acolhendo, respeitando, entendendo que há diferenças, mas unida. Há uma igreja unida, meu irmão, ela vai se tornar missionária. Ela não vai ficar com briguinha, com tolice, com picuinha interna, dentro dela. Uma igreja que se digladia, uma igreja dividida, ela não vai ter visão missionária, sinceramente. Então, Paulo tratou disso, da unidade entre os judeus e os gentios, e levou a eles pensarem nessa visão missionária de Deus sendo adorado pelos gentios. Eles usou 4 versículos, 4 textos do Antigo Testamento que fala dessa perspectiva missionária no Antigo Testamento, de ver povos se alegrando com o Senhor e louvando, principalmente os gentios. Hoje, agora, eu quero falar sobre um outro P, Júlia? P de paixão. Eu falei de P de palavra. Paulo, então, baseia o seu pedido na sua própria paixão missionária. Eu quero pensar sobre isso. A paixão de Paulo por missões. Eu quero e espero, desejo que essa paixão de Paulo nos contagie também, A gente vê alguém apaixonado,
que a gente se apaixone também. E eu vou pensar sobre isso a partir do versículo 14 em diante, do capítulo 15. Vamos fazer a leitura. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, tendo todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por mim, ou por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícias dele o verão, e os que não tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Vamos fazer uma breve oração. Nosso Deus e Pai, eu quero pedir a Tua bênção, amado Deus, por esse momento de meditação, de reflexão da Tua palavra. O Senhor me use de forma clara, Teu Espírito fale e comunique através de mim, minhas ideias, meus pensamentos, aplicações, explicações, sejam, ó Deus, penetrantes, poderosas. O Senhor possa trazer nossa mente aqui a palavra, nosso coração, nosso entendimento, nós possamos nos alegrar com a exposição da palavra, nosso coração possa arder à medida de que vamos explicando e nos deleitando nela. Ó Deus, nos dá paixão por missões, nos dá um coração cheio de paixão por ver Teu nome sendo glorificado, adorado nas nações. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Paulo tinha, irmãos, muitos dons. Era um homem cheio de dons. Eu já vi pessoas cheias de dons, é algo maravilhoso, né? A gente não tem inveja não, mas a gente fica, poxa vida, né? Misericórdia, muito dom para um ser humano só. Mas Paulo era um homem cheio de dons. E ele era muito conhecido e ficou muito conhecido entre todos como um dos maiores teólogos da igreja primitiva. Tanto que mais 13 cartas do Novo Testamento é da pena do apóstolo Paulo. Você vê aí a grandeza teológica dele. Mas a sua paixão evangelística, irmão, é demais, né? Ele é um grande teólogo, é o cara da teologia, mas quando se fala de paixão evangelística, paixão missionária, eu acredito que se Paulo, a gente pudesse fazer uma entrevista de Paulo, Paulo, escalone aqui, qual é a sua maior paixão? Certamente é a minha paixão missionária evangelística, anunciar o evangelho aonde Cristo não foi anunciado, pregar o evangelho. Nisso Paulo exulta, nisso Paulo vibra, nisto está a sua maior alegria, a sua maior paixão. Aqui temos um pouco, amados, claro, a gente vai ver essa paixão em todas as obras de Paulo, mas eu queria esse recorte aqui para admirar um pouco essa paixão evangelística e missionária. Eu vou fazer um parênteses rapidamente, né? Quando eu falar evangelista e missionário, pode entender isso intercambiável, embora a gente entenda que haja diferença.
né, didaticamente, até teologicamente a gente percebe que há uma diferença entre evangelismo e missões. Evangelismo seria um trabalho de compartilhar o evangelho a partir de uma igreja já formada. Então a gente geralmente pensa em evangelismo nesse termo. E missões, a rigor, alguns pensam, né, na teologia de missões, que missões seria apenas e tão somente pregar o evangelho onde Cristo não foi pregado. A gente chama muitas pessoas de missionário, mas se for no estrito senso desse conceito, missionário é apenas aquele de fronteira, aquele que está lá anunciando onde Cristo não foi anunciado. Mas eu não vou entrar no mérito dessa questão, não é motivo de debate. Então, se eu falar, Paulo tinha uma paixão missionária, Paulo tinha uma paixão evangelística, entenda isso como um termo semelhante ou intercambiável para a minha mensagem aqui. A paixão, irmãos, que eu estou falando aqui é entusiasmo, é vibração, é aquilo que enche o nosso horizonte e nos faz a gente vibrar, se deleitar, se alegrar. Certa vez, lá na Filadélfia, na minha igreja, uma pessoa ligou para mim e disse, pastor, eu queria dar uma oportunidade no seu culto para eu apresentar meu projeto, porque eu vou à Rússia. E aí eu conheci essa pessoa, eu estudei com ela no Cariri, e então, em consideração à amizade, eu dei o púlpito para essa pessoa apresentar o seu projeto. E eu vi, olhei, examinei, tinha parte da minha liderança, a gente ouviu, tá. Ficou lá, stand-by, a gente vai considerar. Ela, obviamente, queria apoio. Com 4, 5 dias, uma outra pessoa ligou para mim, pastor, o senhor não me conhece, você não sabe quem eu sou, mas me indicaram a sua igreja como uma possibilidade de se alinhar comigo. Ele se apresentou o nome, por telefone, eu não sabia quem era ele, e ele disse assim, se eu posso falar lá do meu projeto? Eu disse, rapaz, né? Vamos, pode vir. E ele veio. Era magrinho, novinho. Irmãos, quando esse rapazinho, você não dava nada por ele, começou a abrir a boca. Pense num entusiasmo. Pense numa vibração. Pense numa paixão. Meu irmão, impressionante. Quando ele terminou, eu tive vontade de ir para a Venezuela com ele. Sério. Quando eu levei, a liderança, o presbitério se reuniu. E aí, quem que a gente vai apoiar? A pessoa que vai para a Rússia. Às vezes, pastor, você queria me ensinar a apoiar os dois, né? E aí não teve dúvida. Não teve dúvida. Foi o cabra da Venezuela. A igreja, sim, se deleitou, a liderança se convenceu. Então, veja, irmãos, que essa questão da paixão é algo importante, muito importante. Me lembro que quando eu comecei a minha senda pastoral de pregar, eu era muito engomadinho no púlpito, assim, muito bonitinho, limpinho e cheiroso. Meus pontos assim, bem, eu gosto disso, vocês vão ver isso. Né? Bem didático, bem catedráticos. Aí eu era um pastor auxiliar. Aí o meu pastor principal chegou para mim no meu ouvido e disse assim, coloque paixão no seu sermão. Ele disse bem amorosamente. John Wesley disse assim, coloque o seu fogo nos seus sermões ou coloque os seus sermões no fogo. Se não presta, jogue no fogo. Se não tem paixão, se aquilo não vibra no seu coração, se aquilo não arde em você, se aquilo não lhe contagia, como é que vai contagiar as outras pessoas? Se você não entrega uma mensagem do fundo da alma, como é que vai as pessoas se convencer? Não é verdade? Então, paixão é importante, irmãos. E eu espero que nossa paixão missionária se aqueça nessa conferência, né? E quem sabe aqui Deus levante e desperte e chame um missionário, né? Pastor, eu vou até fazer apelo. Se brincar, pastor, posso fazer? Quem quer entregar a sua vida a missões? Eu fiquei pensando, irmãos,
fiquei considerando os meus botões e fiquei pensando, rapaz, tem muita gente renunciando à vida para ganhar dinheiro na Europa. Os camaradas rompem cultura, rompe tudo, rompe família, rompe identidade. Vamos lá para Portugal, vamos para a Alemanha, vamos para ganhar dinheiro. Os caras estão dispostos a renunciar. Eu não estou fazendo juízo de valor aqui não, irmãos. O cara pode ir para qualquer lugar do mundo. Eu só estou dizendo, se uma pessoa é disposta a arrebentar a sua história para poder obter um padrão melhor de vida, por que não faz isso por missões? Por que não faz? Por que ninguém considera assim? Rapaz, quem sabe não seja eu que vou abrir mão de tudo para poder ser missionário. Por que não? Né? Precisamos de paixão para fazer isso. Precisamos. Vamos lá o que é o texto, irmãos. Paulo começa no versículo 14... expressando uma espécie de confiança aos irmãos. Ele diz, eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, tendo todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. John Stott, fazendo um comentário, muito bom o comentário de Romanos de Stott, diz que Paulo aqui, ele está como um político. Ele deu uma esticadazinha, na verdade, Paulo Stott diz, ele está exagerando um pouquinho. Ele está naquela ideia de ser meio diplomático com os romanos. Olha, irmãos, eu estou convencido de que vocês estão cheios de bondade. Parece que ele está enchendo o ego da igreja, né? Cheio de bondade, tendo todo o conhecimento, apto para admoestar. Ele já tinha, como pastor, exortado e admoestado a igreja. Parece que é aquela história de morde e assopra. Aí, rapaz, eu bati muito, né? Exortei, essa briga de judeu gentil, eu não sou o pastor da igreja, tal, mas irmãos, olha, eu tenho alguns, né, ele está dando um aqui de política, eu não acho que Paulo está dando um de diplomático, morde a sopra, ele está sendo honesto, ele reconhece a graça de Deus naquela igreja. E quando ele faz esse elogio na igreja, hoje a gente tem muita dificuldade de fazer elogio público às pessoas, né? Tem até medo, que desgraça a gente está vivendo. Quando Paulo faz esse elogio à igreja, vocês são cheios de bondade, todo conhecimento, são atos para admoestar, ele não está sendo, obviamente, diplomático, nem pedindo desculpa, nem assoprando porque mordeu lá na sua palavra mais dura. Não é isto. Quando então Paulo vai para o versículo 15, ele dá um entretanto aí, né? Entretanto, parece que está se opondo ao que ele está dizendo. Eu lhes escrevi, em parte mais ousadamente, aí ele explica, só irmão, se eu fui um pouco duro, se eu fui um pouco ousado com vocês, ele então baseia o porquê que ele agiu, escreveu e tem escrito assim, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus. O que ele está dizendo é que, se ele foi um pouco duro naquilo que ele falou, se ele foi muito franco, ousado, ele podia fazê-lo porque ele tinha uma graça especial, ele era um apóstolo. Embora ele não fosse o fundador da igreja, que pressupunha uma certa maior autoridade, porque ele gerou aquela igreja, ele não abre mão da prerrogativa de ser o apostolado, ele disse, a graça de Deus está em mim, por isso eu tenho a autoridade de falar da maneira que eu estou falando, ou que eu estou escrevendo, de uma forma muito ousada e muito sincera, porque a graça me foi dada. Paulo reconhece aí, que a autoridade deles a autoridade apostólica dele dá autoridade para ele exortar. Isso é muito importante, irmãos, porque não pode se desassociar a mensagem do mensageiro. Atacar a mensagem, ataca o mensageiro. Atacar o mensageiro, ataca a mensagem. Então, Paulo diz, eu tenho autoridade e minha mensagem tem autoridade. Porque eu tenho uma investidura apostólica, eu posso falar de uma forma ousada, como eu escrevi a vocês.
Dito esse preâmbulo, deixa eu então trabalhar com o tema da paixão, que é o que eu quero desenvolver aqui, a partir dos versículos 16. Eu quero falar 5 coisas sobre essa paixão missionária, o evangelismo. O motivo dessa paixão, o objetivo dessa paixão, a centralidade, os meios e a estratégia. Aí, meu irmão, se você decorou, Júlia, anotou, né? Aí eu vou prometer mais nada aqui. Vai que ela acerta, né? O motivo, objetivo, centralidade, meios e estratégia dessa paixão que eu vou desenvolver a partir do versículo 16. Vocês estão comigo? Digo amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos pensar aqui rapidamente sobre esses 5 elementos da paixão missionária de Paulo. Primeiro, o motivo. Qual é o motivo motivo que leva ele a ter essa paixão pelo Evangelho? Paulo diz isso, amados, no versículo, deixa eu dar uma olhada aqui, 17. Ele diz assim: tenho, pois, motivo de gloriar-me. Paulo diz: eu tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Anunciar o Evangelho para Paulo não é, me lembro do Bill Moore, né? Não é apenas um dever. Paulo diz assim: pois sobre mim pesa essa obrigação. Sim, é um dever. Todos nós temos o dever de anunciar o Evangelho. Mas, irmãos, se for só dever, pelo dever, se não houver um elemento de afeição, se não há um elemento de paixão, então vai ser um fardo apenas isso, só isso, um mero dever. Paulo diz: olha, não, eu quero dizer para vocês, Romanos, e para vocês da igreja de Manaim, que anunciar o Evangelho é um motivo de glória. Anunciar o Evangelho é a minha paixão, é a minha alegria. O trabalho de levar o Evangelho aos gentios, para mim, é um motivo de glória. Por isso que ele diz: olha, eu tenho, pois, o motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Ele apresenta, portanto, o Evangelho em termos de uma figura do Antigo Testamento muito conhecida, em termos sacerdotais. Ele apresenta o seu ministério em termos sacerdotais. É interessante que John Stott, no livro Ouça a Igreja, Ouça o Mundo, ele faz um trabalho muito interessante da figura do pastor, e ele coloca o líder espiritual como uma figura de um pastor, que é a figura que predomina no meio reformado protestante, nós somos chamados de pastor, e ele também chama de sacerdote. Ele diz: isso não é coisa de católico? A gente geralmente liga a figura do sacerdote, nós, já anticatólico, ao catolicismo. Ele diz: não, tem aspectos na figura de um líder que também é sacerdotal. E aqui é interessante que Paulo usa essa figura para descrever-se a si mesmo. Ele usa a figura de um sacerdote, de um ministro do Antigo Testamento, de um sacerdote. Ele diz isso no versículo 16, olha: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito. Então ele usa a figura para si, ele como ministro, o pregador, o missionário, o pastor, ele usa essa figura, descreve a si mesmo como ministro. Essa palavra ministro, ele já tinha usado em Romanos 13, era uma palavra usada para funcionário público, lá em Romanos 13, e aqui ele faz referência aos rituais religiosos, muito conhecidos no Antigo Testamento, dos sacerdotes judaicos, onde o encargo, o sagrado encargo, era fazer o quê? Sacrifício. Qual era a principal tarefa dos sacerdotes? Senão fazer o ato sacrificial de
de fazer ofertas aceitáveis a Deus. Então Paulo diz, olha, eu sou como um sacerdote que faz sacrifícios. Qual é a natureza desse ministério sacerdotal? Paulo considera a sua obra missionária e evangelística como um ato de ofertar, eu acho isso muito bonito, os convertidos gentios a Deus, como um ato de oferta. Qual é a oferta? Ele diz, olha, a oferta são aqueles pelos quais Deus, através do meu ministério, vem a ser convertidos. Vocês estão entendendo, irmãos? Ou está difícil? Paulo se mostra como um sacerdote e oferece os próprios convertidos a Deus como uma expressão de ação de graça. No Novo Testamento, os cristãos entendem que Jesus fez a oferta final e completa do pecado. Mas aqui Paulo faz uma oferta de gratidão. Uma vez eu fiz uma série nos cultos de ceia falando sobre nossos sacrifícios. Essa é uma coisa estranha para nós, né? Você sabia que você tem que fazer sacrifícios? Aí eu fui mostrando lá vários sacrifícios que os cristãos têm que fazer. Por exemplo, o sacrifício de louvor, Hebreus 13. Gente, uma linguagem meio estranha, né? Paulo diz, olha, eu faço aqui um sacrifício, eu faço uma oferta sacrificial, sacrifício vivo, né? Paulo vai dizer em Romanos 12. Aqui Paulo vê os gentios convertidos como sua oferta a Deus. Ele vê o evangelismo como uma forma de dar louvor a Deus, gratidão a Deus. Eis um motivo maravilhoso da gente fazer evangelismo. Nosso evangelismo é um ato de culto a Deus. É um ato de louvor a Deus. Não sei se você já levou alguém a Cristo, né? Mas isso se um dia você levou ou vai levar, isso foi uma oferta que você deu a Deus. É isso que Paulo diz. É um ato de culto. Deus seja louvado, essa pessoa se converteu. É uma entrega. Novamente, deixa eu me escorar aqui em John Stott, quando ele diz, adoração, o ato de culto, de louvor, e testemunho, foi o meio pelo qual aquela pessoa veio a ser convertida, estão unidos aqui. Paulo une a adoração e testemunho. Dois papéis da igreja no mundo. Nós adoramos a Deus, glorificando o seu nome, e por isso somos impelidos a proclamar o seu nome. Ele não pode divorciar testemunho e adoração. Estão juntos. Então, quando uma pessoa é levada a Cristo, pelo nosso testemunho, nós oferecemos a Deus em louvor, juntamente conosco, ela se une para adorar. Bom, vamos para o segundo ponto da paixão de Paulo, que é o objetivo. Eu vi isso no versículo 18. Qual é o objetivo? Porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas a quem Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Mas eu quero me concentrar nessa expressão que mostra o objetivo de Paulo com o evangelismo / missões, para conduzir os gentios à obediência. Para conduzir os gentios à obediência. Paulo diz aí que o objetivo de todos os seus esforços, ele vai falar isso, né, dessa expressão no versículo 20, esforçando-me, né? De toda a sua garra, de toda a sua vida, o objetivo da sua vida do evangelismo é, segundo ele, levar as pessoas à obediência, conduzir os gentios à obediência por meio de palavra e de obras. Paulo então diz aqui, essa obediência surge como resposta ou como consequência do evangelho. Veja bem o que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Muitas vezes a gente, no afã, né, de ver
pessoas agregando-se à fé, a gente quer queimar etapas, quer dar uma forçada de barra. O grande objetivo do evangelismo não é apenas tão somente uma conversão religiosa. Não é tão somente a pessoa ir à frente, levantar o braço, escrever o nome num cartão, responder positivamente a um apelo. E eu não estou sendo necessariamente aqui antipático contra apelo. O ponto que Paulo está falando aqui, do seu objetivo de vida, não é apenas uma, vamos dizer assim, experiência religiosa de conversão, mas de uma transformação. Amém, irmãos? Transformação. Ele diz, olha, eu quero conduzir esses gentios a quê? Obediência. A obediência. Ele quer pessoas obedientes, ele quer pessoas santas. Em outras palavras, o objetivo de nosso evangelismo não é apenas e tão somente fazer um apelo e ver as pessoas convertidas religiosamente. Ele quer uma resposta positiva, uma resposta de discípulo. Obediência seria a resposta que Paulo deseja. O objetivo do ministério pastoral é exatamente isso, ou o ministério missionário, é ver pessoas obedientes. Amém, irmãos? Isso é muito interessante, né? Eu acho que isso faz parte de uma visão correta de missões, né? Não apenas convertidos, mas pessoas obedientes. Deixa eu avançar um pouco mais. Ainda no versículo 18, eu quero pensar agora na centralidade de sua visão missionária e evangelística. Versículo 18, veja comigo. Porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por mim. Paulo diz, olha, eu não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser aquelas que Cristo fez por mim. Como eu disse, irmãos, Paulo tinha muitos dons. Mas aqui ele coloca uma coisa muito interessante. O trabalho de evangelismo / missões, para ele é a principal atividade. A principal atividade. Ele diz, olha, eu não vou dizer tantas coisas, mas a principal, não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser essa. Qual? Essa de conduzir gentios à obediência. Essa tem uma primazia no coração de Paulo. Essa tem uma importância sublime. Ela é, como eu disse aqui no meu esboço, ela é central. Ela tem prioridade, primazia na vida de Paulo. Então Paulo aqui mostra que o evangelismo para ele é algo central. E eu fiquei, irmãos, sinceramente pensando, eu vou fazer uma coisa bem sincera, uma confissão bem sincera para vocês. Olhe para mim aqui, né? Não é que eu estou sendo sincero, estou sendo bem sincero, mas é uma confissão do fundo do meu coração. Quando eu me converti, irmãos, eu era assim um evangelista vibrador. Eu me converti, o meu pai na fé me deu o DNA, né? Porque quando eu olhei para ele, eu não me converti na igreja, me converti na Escola Técnica Federal do Ceará, aí o IFCE, né? Mas para mim sempre é Escola Técnica. E aí quando eu olhei para aquele cara, para ser cristão deve ser igual a ele. Eu acho que tem que copiar ele. Aí, na minha cabeça, como eu não converti dentro de igreja, então... E o meu pai na fé era evangelista, irmão. Era evangelista. Era um evangelista, assim, apaixonante. Ele me ensinou a evangelizar. Me lembro que quando eu era forrozeiro, assim, gostava de dançar forró. Aí quando eu me converti, cheguei para ele e disse, Tomé, da Igreja Batista Regular lá da Fé. Eu acho que ele não está mais lá, não. Era um diácono lá. Aí ele disse, Tomé, eu me converti. Todo mundo sabia lá na minha sala que eu era forrozeiro. Gostava de forró. Né? Aí ele chegou para mim e disse assim, pegou um bocado de folheto. Eu me lembro disso, irmão. Um bocado de folheto. Entregue para tudinho. Olha a fera.
Me deu um bloco de folheto e eu saí. Cada carteira, tinha uns 50 alunos na sala de eletrotécnica. Tinha um por um. Pessoal, olhando para mim, como que ele dizia, olha, aqui acabou a sua vida. Aqui todo mundo vai saber que agora você é um cristão. E aí, eu fiz. Eu aprendi a evangelizar com ele. Amei evangelizar em hospital. Todo domingo nos hospitais. Irmãos, eu posso lhe dizer que eu conheci todos os hospitais de Fortaleza. Tinha 20 anos de idade. Não deixava de ir um domingo pregar o evangelho. Foi onde eu aprendi a paixão por pregar o evangelho, para ser pregador. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu me envolvi com o pastorado, eu percebi, irmãos, que essa minha paixão esfriou. Eu não tenho um sentimento de culpa, eu só estou sendo realista para você. Porque o cara sentava no ônibus, eu disse, opa, Jesus está mandando um. Não tinha conversa, irmão. Meu, só para você ter ideia, eu tenho um mapa do bairro lá, a minha esposa sabe disso, eu fiz todo o mapa das casas, 270 casas, eu fui em cada casa, irmão. Eu marcava, fui nessa. E aí quando eu vejo agora meu envolvimento com o pastorado, eu amo ser pastor. Eu amo, Deus sabe. Meu coração é pastorado. Mas eu fico me lembrando disso. Puxa, qualquer dia eu vou rememorar, vou para um hospital, vou fazer alguma coisa, vou de casa em casa, para ver se eu aqueço meu coração dessa experiência de levar pessoas pessoalmente o evangelho. Eu faço evangelismo, mas em relação ao passado, né, não há algo mais maravilhoso. Às vezes eu estou aconselhando uma pessoa e eu vejo o problema dela, eu sei que é um trabalho pastoral, estou sendo sincero, respeito a dor e a subjetividade de cada um. Meu Deus do céu, por que eu não estou pregando o evangelho ali? Às vezes meu coração vem isso. Eu acho que a gente devia ver nisso, Paulo, né, como ele coloca isso como algo central na sua vida, irmão. Queria parar para você pensar sobre isso. Isso tem uma centralidade na sua vida, você se importa, você se preocupa em falar do evangelho. Para Paulo era algo que lhe empolgava, que enchia o seu coração, que lhe dava entusiasmo, ver pessoas sendo levadas obedientes à fé. Isso enchia o coração dele, nisso está a sua alegria e sua glória. Deixa eu avançar mais um pouco, irmãos. Vamos pensar aqui sobre os meios do evangelismo. Os meios. Como Paulo fazia seu trabalho de missões / evangelismo. Ele diz isso também no versículo 18, finalzinho, né? Ele diz assim, Deus me deu a graça, né, de levar pessoas à obediência e à fé por palavra e por obra. Está todo mundo comigo? Amém? Finalzinho lá, por palavra e por obra. Paulo menciona os meios de evangelização. Ele diz que ganhou pessoas para Cristo por palavras e por obras. Literalmente ele diz que conquistou por palavra e ação. É uma combinação entre aquilo que é verbal e aquilo que é visual. Paulo usou os dois meios. Aprendemos que devemos usar esses dois meios. Palavra e ação. Essas coisas não precisam estar em rivalidade. Geralmente as pessoas colocam isso em oposição. Elas não são inimigas, né? Alguém disse que não precisa reconciliar quem são inimigos. Vamos reconciliar obra social com o evangelho. Precisa não. Elas não precisam ser inimigas. Paulo colocou aqui elas ao lado. As palavras explicam os atos. E os atos atestam as palavras. Isso significa que eles não apenas receberam a mensagem do evangelho em termos verbais, mas por meio de uma vida, de ver. O evangelho foi encarnado. Paulo não só falou o evangelho, Paulo encarnou o evangelho. Não devemos apenas dizer às pessoas o evangelho, mas devemos também incorporar o evangelho em nossa vida, em nossa atitude. É claro, irmãos, que obviamente há uma supremacia, prevalência na palavra.
né? Não estou aqui dizendo o contrário, mas nós não precisamos abrir mão de nossos atos evangelísticos, de ações, né, que dão e atestam a palavra. A palavra é central, porque nenhum ato pode apresentar o evangelho, só em proposição, né? Tem pessoas que dizem, não, rapaz, viva o evangelho e não precisa você comunicar o evangelho. Rapaz, tu é o cara mesmo, né? Quem é que vai comunicar o evangelho sem falar nada? Nem o próprio Filho de Deus, né? Que tinha uma vida perfeita, ficou calado. Só vê a vida de Jesus que se converte. Jesus falou, ele é a palavra. Então, eu creio que a palavra tem centralidade, mas as ações têm um papel muito importante. Paulo diz, por obras. As obras não podem contar a história da morte de Jesus. As palavras podem, mas as ações têm valor à medida que confirmam a palavra. Eu dou um exemplo, eu sair desse ponto e ir para o meu, acho que é o último, é? Não sei. Falta estratégia. Um exemplo que eu me lembro aqui foi o carcereiro lá de Filipos, né? A conversão dele. Todo mundo sabe a história. Paulo foi preso porque teve uma questão da adivinhação, de uma mulher que fazia adivinhação, ele teve aquela confusão toda, e ele acabou sendo expulsou o demônio, e por isso trouxe prejuízo e foi, portanto, preso. Quando ele estava preso, lembra a cena, Atos 16, Paulo e Silas foram chicoteados, e de uma forma impressionante, aqui é o ato está aqui. Paulo diz, por palavra e ação. Qual é o ato? É você estar com as costas dilaceradas, sangrando, meia-noite, cantando louvor. Venhamos e convenhamos. Pare aí e pense. O cara marada está com 40 chibatadas nas costas, meia-noite cantando louvor. Tem alguma coisa aqui diferente. O carcereiro, sacou, percebeu, é um ato. Mas, ele não se converteu. Por quê? Né? Quando ele diz assim, que posso fazer para ser salvo? Aí vem a palavra. Não foi o ato que salvou. Enquanto que ele não ouviu Jesus Cristo e a obra de Jesus, ele não pôde ser salvo. Mas o ato estava lá. O testemunho de Paulo foi importante para dar fundamento à palavra. E tem outro meio que eu vou rapidamente citar. Paulo usou aí palavra e obra, e ele diz também, versículo 19, por força de sinais e prodígios. Aqui é uma questão delicada, não vou aqui entrar em debate, que é a questão dos milagres, sinais. Milagres e sinais, Paulo usou também isso. Milagres podem acontecer, irmãos? Sim ou não? Não? Claro que sim. Nós não vivemos num universo fechado. E Paulo diz que o seu ministério foi autenticado por esse espírito de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Eu estou pregando 1 Coríntios, né, os irmãos todos lá na expectativa. Pastor, você é sensacionista, continuista, essa confusão toda, eu ficava só na malícia lá. Mas deixa eu dizer, amados, eu creio que às vezes a gente tem que evitar os extremos quando a gente fala de milagres e prodígios. Dois extremos perigosos. O primeiro é esperar milagre demais. Até aqueles pastores, hoje é o dia do seu milagre. O cara sabe até o dia. Hoje é o dia do seu milagre. O cara marca, terça-feira, 19 horas vai ser o dia do seu milagre. Aí é o extremo, né? Mas, irmãos, aqui para nós, tenhamos cuidado com o outro extremo. Né? Tenhamos cuidado com não esperar milagre nenhum.
é não pensar em milagre nenhum, é não ter nenhuma expectativa. Isso para mim é um outro extremo perigoso. Para encerrar, a minha palavra, o último elemento dessa paixão missionária, evangelística de Paulo é a sua estratégia. Eu vou desenvolver rapidamente os versículos 19 e 21. Paulo diz aí, 19, por força de sinais e prodígio, pelo poder do Espírito Santo de Deus, assim desde Jerusalém, arredores até Lírico, tenho divulgado o evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Então ele usa aqui a estratégia, ele tem duas estratégias, que é importante. Primeiro, ele é pioneiro. A paixão de Paulo era entrar em lugares onde ninguém ouviu o evangelho. Isso era uma estratégia dele. Ele era movido disso. Ele queria ir aonde ninguém jamais esteve. Já ouviu falar disso, né? Ninguém jamais esteve. No terreno mais difícil. As pessoas que estavam afastadas da fé, era a sua ambição, a sua paixão. Paulo diz, olha, muitas vezes eu não fui a Roma, embora eu tivesse desejo de ir. Por quê? Porque aí já tem fundamento. Aí Cristo já está sendo adorado. Eu não quero perder tempo. Ele queria ir, porque ele queria, obviamente, desfrutar de comunhão. A gente vai falar isso de amanhã, né? Ter companhia com eles e tal. Mas ele disse, olha, eu adiei essa visita porque o meu negócio aqui é pregar onde Cristo não é pregado. Isso é prioridade para a minha vida. E em função disso, eu regulo a minha agenda. Eu rejeito essas outras opções, porque meu foco, a minha prioridade é ser pioneiro. Lugares onde Cristo não foi nomeado, onde não há adoração de Cristo. Ele não está depreciando aqui, irmão, o trabalho pastoral. Ao defender, com unhas e dentes, apaixonadamente, dizendo que o meu negócio é pregar onde Cristo não foi pregado, ele não está dizendo assim, pastor não vale nada. Isso não é importante, mesmo porque quando ele plantava uma igreja, ele deixava a liderança lá. Mas a ambição dele é ir mais longe. Essa é a sua sina. Eu acho que isso tem a ver com o seu chamado, que Paulo recebeu lá em Atos 9, lá no caminho de Damasco. Ele já entendeu, disse, olha, o teu negócio é pregar os gentios. O teu negócio é ir longe. Deus já tinha dito isso para ele. E ele entende que ele está cumprindo as profecias do Antigo Testamento na vida dele. Que as profecias que eu falei ontem aqui. Dele levar o evangelho aos gentios para eles adorarem. Portanto, Paulo tem essa estratégia, ser pioneiro, plantar a igreja entre os gentios onde não há adoração. Mas a outra estratégia lá que eu vi aqui, irmãos, eu vi duas estratégias quando eu estudei. Primeiro, ser pioneiro, ou seja, pregar onde Cristo não foi pregado. Esforçando-me em modo de pregar o evangelho onde não há Cristo anunciado. Mas há uma segunda estratégia que é interessante, que se você notar, veja o raciocínio, isso eu achei muito interessante. Paulo diz, olha, eu desde Jerusalém até os arredores de Ilírico tenho divulgado o evangelho. Tenho divulgado o evangelho. Ou seja, Paulo está dizendo que ele deu para ele o trabalho missionário, chegou ao fim lá. E o que é o negócio dele é ir para a Espanha, porque lá não tem gente adorando a Deus. A pergunta é, Paulo evangelizou essa turma todinha aí? De Jerusalém, irmãos, Paulo não começou de Jerusalém, ele começou de Antioquia, mas ele considera o início do evangelho em Jerusalém. E vai, se você ver a geografia, é um arco, de Jerusalém até Ilírico. Ou seja, ele abarcou tudo isso em 10 anos. 10 anos, nas 3 viagens missionárias. O cara é uma feira. 10 anos ele cobriu toda a região. Ele disse, olha, está tudo resolvido aí. Está tudo resolvido? Tá. Para mim está tudo resolvido. Quando ele diz, irmãos, que
ele quer ir mais longe, porque essa região, esse arco aí que cobre Jerusalém, Antioquia, Ásia Menor, Macedônia e Acaia, ele não está dizendo que está todo mundo convertido. Não é verdade? O que ele está dizendo? Que para ele está resolvido, está tudo bem, na cabeça dele, ele já cumpriu o seu papel missionário. O que ele fez? Ele plantou igrejas. Então, isso para ele é a chave para ele poder entender e cumprir o seu papel. Ele plantou igreja em todas as cidades? Não. Ele escolheu cidades estratégicas. E aqui é interessante a visão missionária de Paulo. Ele pega cidades estratégias, coloca uma igreja local lá, e a partir daquele local a igreja espalha o evangelho. Por isso que ele pode dizer que para ele está resolvido o problema, esse povo já tem o evangelho. Que é interessante, né? O John Piper, fazendo um comentário sobre isso, ele diz: em menos de 25 anos, o trabalho de missões de todo o Mediterrâneo Oriental foi concluído. Claro que ainda há milhares a serem ganhos para Cristo naquela área, mas isso não é função mais de um missionário nesse sentido. Ele quer ir para povos não alcançados. Essa não é a grande comissão, essa é uma tarefa das missões, é tarefa dos ministérios domésticos fazer esse trabalho de evangelismo local. O trabalho do missionário seria ir aonde Cristo não foi pregado. Irmãos, deixa eu fazer minha conclusão, meu tempo chegou, e eu queria voltar ao tema de paixão. Tá bom? Diga amém. Paulo era dominado por uma paixão, por um propósito que enchia o seu coração. Qual é? Levar o evangelho onde Cristo não foi anunciado, a fim de que Cristo seja glorificado entre as nações. Essa é sua paixão. Levar o evangelho para obter glória para Deus em todas as nações. Essa é sua ambição de vida. É o que enche os seus olhos e o seu coração, faz arder a sua alma. Aqui ouvimos claramente essa identificação, essa coisa que consome Paulo, a sua paixão que lhe move a vida. Eu queria fazer essa pergunta agora, e seja honesta com vocês nessa minha aplicação única. Todos nós deveríamos sentir assim, irmãos? Todos nós aqui que estamos nessa conferência, ao nos deparar com essa paixão do apóstolo Paulo por missões, por ver o evangelho sendo anunciado onde Cristo não foi anunciado, nós deveríamos ter a mesma paixão? Sim ou não? Não responda, pense aqui. Devemos nos sentir desta maneira, vibrando como Paulo, entusiasmado, nos esforçando, né? Me esforçando, não tem missões, né, com romantismo, tem com esforço. Não se faz missões sem esforço. Deixa eu dar minha resposta. Paulo tinha algumas características, irmãos, que o tornam o cara. A gente tem que reconhecer isso. Né? Hoje, numa palestra lá de aconselhamento bíblico, o professor, que é um psicólogo, falando sobre personalidade, muito legal as ministrações dele. Ele diz: olha, no Antigo Testamento, Moisés é o cara. Moisés é o cara. E no Novo é Paulo. Paulo é o cara. Paulo é diferenciado. Então, Paulo, ele tem dons especiais, ele tem uma vocação especial, única, irmãos, que ninguém aqui tem, sejamos sinceros. Então, quando Paulo disse que se sentiu que nada que ele fez em sua vida foi tão importante, tão gratificante quanto o evangelismo, ou missões de fronteira, missões em povos não alcançados, eu acho que está refletindo um pouco da individualidade de Paulo, de sua vocação, de seus dons. Eu estou falando isso para ninguém ficar aqui deprimido e sair dessa mensagem, poxa vida, eu não vibro como Paulo, estou lascado. Eu não tenho essa paixão. Aí eu estou dando uma aliviada, certo? Paulo tem essa paixão porque ele é diferente mesmo. Ele é
especial. Os dons dele é especial, a vocação dele. Ele é o apóstolo, né? Antes do tempo, fora do tempo. Ele é o cara que foi usado demais pelo Espírito Santo. Ele viu coisas, irmão, que ninguém viu aqui. Então, as afeições dele por missões refletem um pouco do dom dele, do chamado dele, da vocação especial dele. Tá de bom aí? Pronto. Você já pode ir para casa e dormir em paz, né? Porque você não é o Paulo, não precisa ter a paixão dele, né? Não, é bem assim também não. Essa paixão deve nos fazer pensar. Se ninguém aqui é como Paulo e, portanto, não vai ter a mesma paixão dele, isso significa que a gente não vai ter paixão nenhuma. O seu exemplo deve fazer a igreja como um todo reconhecer a tremenda importância do evangelismo e de missões. E talvez também possa nos desafiar individualmente, porque eu quero fazer isso aqui. Eu quero incomodar alguém aqui, sei lá. Alguém que está aqui e que possa ser alguém chamado para ser um missionário, para ser alguém que vai levar o evangelho mais longe. Podemos não ter o mesmo chamado de Paulo, nos moldes deles. Podemos não ter os mesmos dons dele. Não somos Paulo. Mas nós temos a mesma responsabilidade no sentido de fazer discípulo. Esse chamado é para você e é para mim. O evangelismo e missões pode não ser tudo em nossas vidas, como foi para Paulo. Mas talvez devesse ser muito mais do que tem sido. Se não é tudo como foi para Paulo, talvez, irmãos, ele deveria ser mais do que tem sido. Eu faço a pergunta para você ir para casa. Qual é a sua paixão? É ver pessoas sendo convertidas, dando glória a Deus, independentemente se você é um missionário ou não? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, Paulo foi dado como um exemplo, um modelo para nós, de um homem apaixonado por missões, um homem que tinha a sua mente, seu coração, sua vida envolvida, dedicada a ver o Evangelho sendo anunciado mais longe, principalmente em lugares virgens, onde o nome e a pessoa de Jesus Cristo não foi anunciado. Ó Deus, nós estamos aqui, nesse local, em nossas condições, limitações, fragilidades, mas o Senhor pode usar alguém daqui, ou a igreja, para ir mais longe. É por isso que essa conferência está sendo feita, para despertar a igreja, alargar a sua visão, de levar o Evangelho aonde Cristo não foi anunciado. O Senhor possa usar tudo, não somente a pregação, os atos do culto, para que isso aconteça, Senhor. Haja um sentimento de unidade na igreja, uma visão dilatada, as fronteiras sejam abertas, alargadas, estendidas, e quem sabe pessoas possam ser despertadas durante essa conferência, para dedicarem a sua vida ao campo missionário. Eu quero pedir isso, Senhor, sobre as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.